Olá, começa mais um Desconhecidos Podcast, o podcast que visa mostrar para você que sucesso não é só ter muito dinheiro ou muitos seguidores nas redes sociais. Mostrar que sucesso está naquele passo que você dá a cada dia atrás do seu sonho que você escolheu realizar. E eu sou o Felipe, essa é a Sabrina, e hoje um dos nossos convidados especiais é o Wilson Olário. A gente chamou ele porque é uma das mentes mais brilhantes que a gente conhece. É uma pessoa que tem uma capacidade de raciocínio extremamente interessante, pensa muito rápido, aprende muito rápido e sabe se comunicar muito bem, passando para frente o seu conhecimento. Muito obrigado, Wilson, por disponibilizar o seu tempo e participar aqui hoje conosco. Obrigado eu aí por ter me convidado. Falou várias coisas aqui que nem eu penso de mim mesmo. Muito obrigado aos dois, que vocês também têm uma mente muito brilhante. Até mesmo por ter criado aqui esse podcast já mostra isso. Muito bom, Wilson. Muito bom te receber. Primeiro, eu gostaria, para iniciar nosso bate-papo, fazer uma pergunta para ti, que é o seguinte: quando você coloca a cabeça no travesseiro à noite, o que te faz pensar que o seu dia foi um sucesso? Nossa. Essa pergunta foi muito forte. Cara, o que eu posso dizer disso é... se no dia eu fiz alguma coisa que me aproxime do meu propósito. E, assim, o meu propósito é o mundo. Como eu posso explicar? Eu não vou ver o mundo perfeito, sabe? Não vou ver o mundo já bonito, esse tipo de coisa. Já aceitei que essa não é uma coisa que eu vou ver na minha vida. Mas, e quem faz isso, quem pensa que o mundo vai mudar, vai ser um mundo ótimo, é aqueles caras que, sei lá, são velhos, estão no bar e falam, isso aí nunca vai mudar não, sabe? Ele morre desgostoso com a vida dele, porque ele nunca vai ver o mundo perfeito. Então, o meu propósito é contribuir para uma mudança boa para o mundo, porque o mundo, de fato, sempre está mudando. Tipo, você está sempre mudando de ideia, um mineral está sempre, tipo, mudando, uma mesa está deixando de ser mesa, sabe? Então tá sempre tudo mudando e eu quero contribuir com uma mudança boa no mundo. Então, quando eu, sei lá, deito no travesseiro e penso, pô, será que eu aprendi alguma coisa que eu possa usar lá na frente, na hora que eu estiver fazendo uma transformação? Ou eu ajudei alguém hoje? Essas, desde pequenos atos até grandes atos, isso já faz eu deitar de noite, olhar e pensar, pô, hoje foi um dia de sucesso porque eu dei mais um passo atrás do meu propósito. Sensacional. Eu acho que dessa sua fala, não sentir nada pessimista, como você trouxe, né? De sentir a amargura de, às vezes, de um senhor de idade que está ali, não, o mundo não muda e tal. E foi uma construção entender isso, como que foi esse processo de falar, beleza, meu propósito é esse, não vou ver o mundo bonito, mas eu vou contribuir para a mudança. Acho que esse propósito foi se formando com o tempo. Tipo, a gente sempre, sei lá, eu sempre tive contato com essa questão de reduzir poluição, porque tá poluindo demais o mundo. Eu sempre tive essa preocupação com esse tipo de coisa. Aqui onde eu nasci, cresci, eu sempre acabo vendo coisas que não são tão legais assim, que eu acho errado de se ver. Então, eu sempre quis mudar isso, só que a gente tem que ser pé no chão, né, na hora de pensar numa mudança. A gente não vai fazer uma mudança drástica, assim, da noite pro dia. Eu acho que a gente tem que ser sincero nessa questão. E porque eu também não gosto desses velhos que ficam no bar falando esse tipo de coisa, tá ligado? Eu olho e penso, pô, o cara, sei lá, falhou na vida dele, vai morrer desgostoso com as coisas e tá culpando alguém que quer mudar alguma coisa, tá ligado? Então. E outra, é um propósito que dá pra alcançar, sabe? Não é algo que eu vou buscar e nunca vou alcançar. Todo dia eu posso trabalhar e ficar feliz com ele, sabe? Dá pra levar a vida inteira nisso. Exatamente. Vai chegar na sua velhice e você vai olhar
para sua história e falar, pô, eu trabalhei todo dia pelo meu propósito, e vai sentir que fez algo realmente que mudou o mundo de forma boa, né? Não é aquela pretensão de, vou acabar com a fome do mundo. Tá, dá para acabar, tem como acabar, a gente sabe que é possível, mas às vezes não. Tem muita gente já tentando há muitos anos e a fome Sim. do mundo não acabou. Então é um propósito mais gostoso de trabalhar, né? Exato, tem que entender que a gente é limitado, mano. Como ser humano, a gente é muito limitado. A gente tem nossas limitações. Tipo, tem como, mas você, com as suas habilidades, você consegue? Não, saca? Então tem que ser bem sincero com o que tu pode e não pode fazer. Acho que é isso. Muito bom. Principalmente de ser pé no chão e falar assim, meu, e não perder, né? Eu admirei muito sua fala, porque não perder o brilho de falar, não, eu posso contribuir com uma mudança, eu sei que eu não posso mudar o todo, mas no processo eu posso fazer a minha parte. E essa coisa de encontro de propósito geralmente é uma questão muito conflitante para algumas pessoas, né? E aí, qual é a sensação de poder viver isso um pouco todo dia? Seja, como você falou, mesmo vendo situações que não são tão legais, você ainda de alguma forma consegue viver o propósito sabendo os seus limites, no que você pode de alguma forma agir, que assim, a responsabilidade do outro não cabe a você de ir lá e falar, não, eu vou corrigir. Óbvio, a gente orienta, a gente tenta fazer de alguma forma, mas como que é isso? Essa questão de pensar se eu vou conseguir mudar o outro ou não, eu acho que também é um problema. Porque, assim, a única coisa que eu posso mudar no mundo sou eu, sabe? A única coisa que a gente pode mudar é a nós mesmos, sabe? Então, eu não posso ter a pretensão de mudar você. Chegar aqui e falar as coisas e te mudar, sabe? Senão, pô, se tu não quiser mudar, eu vou me sentir mal por uma coisa que eu nunca vou poder fazer, porque eu só posso me controlar, sabe? Então, eu acho que é aos poucos, por exemplo, eu mudando minhas atitudes, eu acho que eu acabo mudando as atitudes do pessoal ao meu redor. Então, eu não tenho essa pretensão, assim, de mudar os outros. É mais, eu tenho a pretensão de eu sempre estar evoluindo, me atualizando, correndo atrás desse propósito. E é interessante porque isso entra muito no que você falou de ser limitado. Porque é um limite nosso. A gente consegue se mudar dentro do nosso limite de se mudar. E o nosso limite de mudar não cabe ao outro. Não tem como você mudar o outro e nem o outro te mudar. O que vai mudar é realmente o ambiente, a forma como as pessoas te enxergam e como você enxerga as pessoas. E essa questão de mudar a sua atitude e a sua atitude mostrar para o outro que ele também pode mudar nesse sentido. Eu lembro de um caso que você falou de que você parou de pegar o saco do pão, uma coisa assim. Você poderia falar mais sobre? Porque é uma mudança de atitude que você teve, extremamente simples, e que já gera uma mudança no ambiente que você convive, né? Ah, sim. Essa questão é um dos exemplos que eu falo. De tipo, uma mudança simples, às vezes, já me faz estar andando em direção ao meu propósito. O que o Felipe falou foi o seguinte, é que aqui a gente tem um costume de comprar pão de manhã e à tarde. Então, eu sei que em muitas casas acontece o mesmo. Então, se você pegar a sacola de pão que você compra o pão pela manhã e você usar ela para ir pegar o pão à tarde, você já reduziu metade das sacolas que você usa para comprar pão. Sei lá, no final do ano, o ano tem, sei lá, você compra pão 300 dias no ano. Cara, você já vai reduzir 300 sacolas no ano já. Só usando a de manhã à tarde. Eu não tô nem falando para levar outra sacola ou usar um saco de papel, sabe, para pegar o pão. Então, uma mudança simples que, por exemplo, se alguém da casa do lado fizer também, vão ser 600 sacolas. Se ela passar para outra pessoa, 900. E aí vai, sabe? Uma mudança bem simples que tem um impacto muito alto. Sensacional. Você tem outro exemplo assim tão palpável de tipo, simplicidade que fez
a mudança, sabe? Porque ainda mais você trazendo em números, a gente consegue ver a grandiosidade disso, sabe? Em 10 anos você economizou quantos sacos? É incrível, sensacional. É que o pessoal não tem muita noção, tipo, de números assim. Mas aí, quando você explica esse tipo de coisa, aí a pessoa fala, realmente, é que eu sou mais apegado aos números porque eu também sou formado em engenharia química. Aí, os números são algo que eu estou sempre ligado, assim, prestando atenção. Esse era um outro ponto que eu gostaria de adentrar, aproveitar a deixa, porque eu vou bem direto ao ponto. Qual a sensação de ser a primeira pessoa a se formar na universidade na sua família? Qual o sentimento? Como foi o trajeto? Como foi entrar na faculdade? Eu acredito que cada passo, desde sair do ensino médio até até passar no vestibular, entrar na faculdade, aí depois passar cada semestre sem pegar DP, enfim, como que foi esse sentimento todo? Então, para eu falar disso, eu podia vir aqui e sair falando, foi ótimo, me senti um sucesso e tal, mas isso seria mentira. Porque quando eu entrei na faculdade, isso era algo que eu já sabia que ia acontecer. Tipo, por causa da minha jornada, eu vendo que, não é me achando, mas eu vendo como era o ensino das pessoas que, por exemplo, vieram de escolas públicas, eu via que, caso eles fossem prestar um vestibular, eles não estariam meio que no mesmo nível, assim, que eu. Então, e que também a minha capacidade de estudo, eu também acreditava muito nela, sabe? Então, ainda acredito. Então, entrar na faculdade foi algo que já era normal para mim, já era certeza. E tem um problema em mim, que é, eu não consigo ver algo que eu tenha feito até hoje e fale, nossa, isso foi um sucesso muito alto. Eu fico muito feliz, né, de eu ter sido o primeiro a entrar no ensino superior, porque é algo que a gente sabe que os pais sempre falam, se você quiser ter sucesso ou ter, sei lá, se você quiser ter dinheiro, você tem que entrar na faculdade, você tem que fazer faculdade, é só assim que você consegue ter dinheiro. E entrando na faculdade eu aprendo que não é o único caminho também. Claro que para você ser engenheiro químico, um trabalho técnico assim, você tem que fazer faculdade para ter o certificado. Mas em várias outras áreas você não precisa disso, não precisa ter essa mentalidade. Mas uma coisa que me deixou muito feliz foi que desde pequeno eu adoro ciência, sempre assisti Discovery, eu amo ciência mesmo. E aí eu ter entrado numa faculdade de engenharia química e começar a cursar isso. E no meio disso, eu consegui apresentar 2 trabalhos científicos no Congresso Brasileiro de Iniciação Científica. Eu lembrei de mim quando criança, me vendo agora, sabe? E aquela criança ia falar, caramba, tu realmente está virando um cientista que eu vejo, sei lá, no Discovery, na TV. E aí isso me deixa realmente muito satisfeito. Né? Ver esse tipo de progresso assim, e ver, sei lá, o pessoal em volta falando disso, achando legal, tudo mais. Isso é muito bom também, porque não é só a minha felicidade que vai me deixar feliz. Vendo os outros ficando felizes e tentando também esse tipo de coisa, também me deixa feliz, sabe? Sensacional. Eu acho que trazer essa lembrança de criança é muito aquela frase que espalham por aí, né? O que você faz hoje faria a sua criança ter orgulho. E aí, quando você contou isso, eu me arrepiei toda aqui. Achei um relato sensacional. E aí, visto isso, eu queria saber se tem alguém próximo que fala assim, eu me inspiro em você, ou você se tornou referência para alguém, e como que é lidar com isso caso tenha acontecido. Eu não conto. O Felipe é um deles, mas tem sim algumas pessoas que me veem como referência e elas sempre vêm e falam,
mano, olha aqui, eu tô começando a fazer isso aqui na faculdade, eu entrei na faculdade, mano, consegui bolsa e tal. Como é que foi pra tu? O que tu fez? O que tenho que fazer? O que eu tenho que estudar? Por onde eu vou? E aí, tipo, eu sempre falo, não, mano, vamos marcar um dia, a gente vai lá, a gente senta e eu te explico tudo, como é que funciona essa questão de vestibular, tudo isso, porque eu não tive irmão mais velho que veio e falou, ó, já passei isso aqui, isso aqui, isso aqui, então é só fazer isso, entra no site, faz isso, o sistema funciona assim. Não, eu tive que sair pesquisando, sozinho mesmo, e então eu acho muito melhor facilitar isso para as pessoas aqui de onde eu moro, até mesmo também para minha irmã, porque isso é algo importante, só que quando você começa a ser um exemplo para alguém, fica meio que um peso, mas ao mesmo tempo é algo que te move mais, sabe? Fala, não, eu sou um exemplo, então eu vou trabalhar para ser mais ainda um exemplo para essa pessoa e para outras pessoas. Eu acho isso ótimo. Sensacional. E onde você mora não é tão comum as pessoas ingressarem na universidade. A gente sabe que é um medo que gera quando qualquer pessoa pensa nesse caminho. E você facilitar esse primeiro passo pode ajudar com que ela não desista logo no início, porque você já tirou aquela sensação do desconhecido, que é o que geralmente dá aquele frio na barriga e faz com que a gente, não, daqui um semestre eu começo. Ano que vem eu tento. E aí ano que vem se torna ano que vem, e ano que vem se torna ano que vem. E é legal você fazer isso porque reduz isso, né? Essa ansiedade faz com que as pessoas não desistam. E eles conseguem ver que, tipo, o moleque dali, o moleque daquela casa ali, caraca, engenheiro químico, sabe? Eles falam, caramba, mas ele morava aqui, andava aqui, corria na rua, brincava com todo mundo aqui e conseguiu, sabe? Isso dá mais um a mais para as pessoas. Porém, existem alguns problemas, né? Quando você começa a adentrar outros meios e você vem, por exemplo, de uma favela, que é lidar com outras realidades. Eu estudava em colégio público, no fundamental, aí eu consegui uma bolsa para estudar num colégio particular, né? E chegando lá, foi um choque de realidade, tipo, bem forte para uma criança, sabe? Você vê, tipo, já começa que eu era o único aluno de pele escura na sala. Eu vi uma pesquisa esses dias, acho que saiu ano passado essa pesquisa, ou em 2019, falando que nas escolas particulares de São Paulo, acho que só 10% dos alunos eram negros. Sendo que tem, tipo, 52% da população, mais de 50% da população que se declara negra, sabe? E se essa pesquisa saiu esses anos, eu estudei no fundamental já, sei lá, em 2010, 2008. Então, tipo, não mudou nada, sabe? Até agora tá assim, não mudou nada. Tinha 13 alunos na minha sala e eu era o único na sala anterior à minha também, um ano abaixo. Mesma coisa, só tinha um negro também. E aí você chega lá e vê esse tipo de pessoa, meio que desanima a criança. Só que aí faz a criança não querer estudar, fazer esse choque de realidade, e também tem outros fatores que influenciam nisso. Que é, por exemplo, na minha época, eu tenho 24 anos agora, quando eu era criança, o que estava legal na TV, na Disney, era, sei lá, High School Musical. High School Musical falava de um cara que jogava basquete, era basquete, que é conhecido no basquete que é branco, tipo, alguns só. É muito mais negro. O cara que era tipo, o personagem principal, jogava basquete, que era o líder de equipe, era branco, do olho azul, cabelo liso. Aí o resto, pra falar que era basquete, o resto eram negros, mas eram personagens secundários. Aí, tipo, você olha, sei lá, todo mundo da sala achando isso legal, esse herói legal, só que tu nunca vai ser igual a ele, sabe? Aí tu olha e fala, caramba, aí tu olha, sei lá, os moleques de... Porque, mano, eu nunca fui burro, assim, eu sempre fiquei comparando as coisas.
E aí tu olha esse tipo de coisa e pensa, caramba, isso aí é um problema. Aí, sei lá, tinha também Rebeldes, começou a época do Restart também. Impossível tu ficar igual esse pessoal, entendeu? Desde criança tu fica olhando e fala, mano, impossível eu ser desse jeito. Só que tem um problema nisso. Que o problema é, ou o moleque, ele desiste, sabe? Ou ele nem percebe isso, ou ele desiste, de tipo, ele fala, mano, não quero ir pra escola, não vou mais pra escola. Chego na escola, sei lá, todo mundo vai na cantina, eu tenho que comer, sei lá, um lanchinho que minha mãe me dá, saca? Aí ele fala, nem vou mais pra escola, não vou estudar. Ou ele arranja um meio de superar isso. E o meu meio de superar isso, que inclusive ele é um problema para mim até hoje, foi bloquear esse tipo de sentimento. Bloquear, tipo, vários tipos de sentimento. Então, por exemplo, ao invés de eu ficar triste com isso, eu ia lá e bloqueava e pensava, o objetivo daqui da escola é o quê? Minha mãe fala que eu tenho que estudar. Eu tenho que estudar para eu ter dinheiro depois. Então, eu bloqueio esse sentimento e foco no objetivo disso só. Então, nessa questão de sair bloqueando todos esses sentimentos, eu saí bloqueando os sentimentos positivos também. Saca? Não sei se vocês conhecem, mas a mentalidade da favela, assim, é não ser emocionado. Sim, E aí claro. eu simplesmente levei esse objetivo a outro nível. Ou essa fala a outro nível. Tipo, esse tipo de pensamento, antes de eu ficar triste, de eu ser afetado, eu já bloqueava e pensava só no objetivo, sabe? Então eu chego na faculdade e penso, nossa, passei na faculdade e vou estudar agora. Não, tá bloqueado isso também, sabe? Então isso é um problema porque eu também não me sinto tão feliz assim com meus ganhos e também não fico aberto a outros sentimentos, tipo, sei lá, amor, a felicidade em si, a tristeza também. É o que, sei lá, o Racionais fala nas letras deles, que tem vários traumas que tu vai passando, tu não consegue aproveitar a vida direito se tu nasceu em favela, esse tipo de coisa. Até tu chegar lá, teve que superar muito trauma, sabe? Então esse é um grande problema. Esse relato é forte, é muito bom, inclusive. Dá para notar que você ficou ali no neutro, tentou viver no neutro. Então, esse é o objetivo, vou ficar no neutro. Não vou nem pender para os gatilhos que me deixam feliz, nem pender para os gatilhos que me deixam triste. Vou viver aqui no neutro. E hoje você já enxergando isso, porque durante a infância só bloqueia e não enxerga, né? Fora você entenda, você não consegue entender que isso um dia possa ser prejudicial de alguma forma, e no momento está funcionando, a gente está usando. Hoje você já consegue reverter alguns pontos ou ainda se sente muito no neutro? Como isso foi meio que um trauma, eu carrego isso até hoje. Falou de problemas que isso pode acarretar, isso sim acarreta problemas. Porque, por exemplo, é o que eu falei, passei na faculdade. Ao invés de eu ficar feliz, não, normal. Sei lá, me formei sem pegar DP. Tô feliz? Não, normal. Saca? Então tu não fica feliz com, tipo, com os teus ganhos, tá? Tu vai estar fazendo que vida tu tá levando? Não tá ficando feliz com essas coisas, sabe? Esse é um tipo de problema. Só que eu consegui entender que isso são meio que crenças na nossa cabeça. Crença não no sentido religioso, mas crenças que a gente acaba instalando, todo mundo tem crença, e acaba instalando no nosso cérebro. Por exemplo, quando alguém chega e fala para você que o mundo é mal, isso às vezes pode ter sido uma crença que essa pessoa colocou na cabeça dela quando ela era criança. Aí pode ser, sei lá, uma mãe super protetora, falou para ela, não pode sair porque tu pode se machucar, sei lá, tu pular ali, correr rápido, tu vai se machucar, e essa pessoa colocou na cabeça dela que o mundo é mal. Aí chega numa certa fase da vida dela que ela vai ter que correr risco. Por exemplo, o mercado de trabalho. Alguém que fica com medo, não vai para cima nem nada, essa pessoa começa a ter problema caso ela tenha essa crença.
Só que tudo na nossa mente foi um mecanismo de evolução. Então, serviu para alguma coisa a nós termos esses mecanismos, por exemplo, a crença. Só que aí pode pensar, pô, Wilson, mas a tua crença aí não está servindo para nada. Só que em algum momento da minha vida, ela serviu. Por exemplo, na escola, sei lá, o cara compra um doguinho e eu tenho, sei lá, um pão com manteiga, tá ligado? Ao invés de eu ficar triste, eu ficava normal, comia lá e pensava, não, tô aqui para estudar, dane-se esse tipo de coisa, não preciso pensar nisso. E isso serviu para eu evoluir. Ou essa pessoa mesmo que eu dei o exemplo, o mundo é mau. Pô, em alguma forma, talvez, para ela ser aceita na família dela, ou sobreviver, né, na família dela, ela precisou adotar essa crença para ela poder, digamos, não ter problemas sociais, sei lá, sobreviver, digamos assim. Só que aí quando você começa a detectar isso, que está te causando problemas lá na frente, quando isso acaba sendo inútil, fica difícil de tu lidar. Por exemplo, tu me perguntou se eu já consegui resolver os problemas que isso causa. Eu não consegui resolver isso ainda não, por mais que eu já tenha detectado que isso tá me causando um problema. Foi difícil, levou 24 anos para eu entender que isso é um problema, sabe? Então não tenho tanta pressa para resolver, mas eu sei que eu tenho que lidar com isso. Agora eu tô já muito melhor nisso. É uma jornada, né? Porque não dá para arrumar 24 anos em 24 dias. Então, que bom que você conseguiu identificar isso. E eu fiquei aqui só ouvindo e admirando ainda mais, sabe? Porque a capacidade de autorrefletir, falar, meu, isso é um problema, isso é uma crença que eu instalei, e fazer isso sozinho, sério, é um processo extremamente difícil. Pelo menos ao meu ver, é extremamente difícil você detectar suas crenças e fazer associações e entender a origem delas, sabe? Então, eu tenho certeza que, por mais que você não arrume 24 anos em 24 dias, você está em um bom caminho e, sério, tudo que você falou agora, a pessoa que sentar e puder ouvir e aprender, tem muito que aprender, porque eu não tenho nem o que falar, sabe? Não sei nem o que puxar de conversa, porque eu fiquei extremamente emocionada com todo o seu relato. E eu vou ainda mais longe, porque olhar hoje o Wilson de 24 anos, ainda é jovem, e ter feito essa autorreflexão nesse ponto, sozinho, eu já acho incrível. Mas olhar para o Wilson de 10 anos e prestar total atenção no objetivo, que é algo que as pessoas levam tanto tempo para entender, que eu tô olhando pro objetivo, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Foda-se os problemas, eu tô olhando no objetivo, o meu objetivo é estudar. Eu tô aqui para estudar. Se o problema é o meu tênis não é igual ao do pessoal, meu cabelo não é igual ao do pessoal, eu não tenho a mesma grana que o pessoal, o meu objetivo é estudar, eu tô aqui para estudar. E esse foco no objetivo é algo que leva muito tempo para estudar, é algo que hoje grandes gurus da internet ensinam e ganham muito dinheiro mostrando isso e como fazer, porque é isso, não é você focar no que você tem hoje, no que você está fazendo hoje. Cara, eu quero chegar lá, eu estou olhando lá, então os passos que eu estou dando aqui é para chegar lá, e aí quando chegar lá, desfruta. Sensacional, sério, com 10 anos, ter essa capacidade de olhar somente para o objetivo, e a melhor maneira que você achou foi o bloqueio. Mas hoje você já tá entendendo que os problemas você não precisa mais bloquear. O problema você vai entender, vai resolver, vai te deixar mais forte, mas ainda continua com foco no objetivo. Mas sério, sensacional. Com 10 anos ter essa visão de olhar só para o objetivo, sensacional. E você falou num ponto que é a questão de bloqueio, né? Porque todos nós carregamos bloqueios, mas geralmente impostos por outras pessoas. E aí, quando você traz a criança que fala o objetivo e ela faz o bloqueio, agora a apresentação do podcast faz total sentido. Uma das mentes mais admiráveis. Sensacional, sério. Então, o único problema desse bloqueio é que, tipo, por eu ser criança, foi um mecanismo de defesa. Por eu ser criança, não. Tipo, tem adultos que fazem isso. Foi um mecanismo de defesa que eu achei, sabe? Como eu já tenho isso
desde criança, agora fica mais fácil de eu focar no objetivo da maneira correta, né? Sabendo que vai ter tristeza, sabendo dos empecilhos, eu não bloquear. Falar, não, existe isso, não vou bloquear, porque você não tem psicólogo, você não tem dinheiro para pagar um psicólogo e ficar sendo tratado. Eu não tive, né? Não tenho ainda. Então você tem que estar sempre olhando para si ou dando formas de você conseguir chegar nesse objetivo. Hoje em dia, eu não vou fazer mais isso, eu parei de fazer isso, porque também, da visão de uma psicanálise, tudo aquilo que você bloqueia, que é real, e você bloqueia, te controla. Mas tudo aquilo que você aceita que existe, você tem algum controle. Não é que você controle tudo, mas você tem algum controle, sabe? Então é mais fácil eu aceitar, não, existe esse tipo de coisa, não vou bloquear, existe esse tipo de sentimento, não vou bloquear. Até mesmo essa questão de sentimento, por exemplo, que é uma crença também. Sua mãe, quando criança, vem e fala, pô, não quero que meu filho fique triste, pô, não quero que meu filho chore. Isso, o choro e a tristeza é algo normal do ser humano. É algo saudável também do ser humano. Você bloquear esse tipo de coisa não é saudável e pode te causar muito problema isso. Eu tenho certeza que você que está ouvindo aí, ou vocês também, que vocês conhecem pessoas que, por exemplo, acham errado chorar, acham que é coisa de gente fraca, sabe? E isso é um problema na cabeça da pessoa, pensar dessa forma, sabe? E existem outros tipos de, não só pela tristeza ou choro, sentimentos tipo a raiva. A pessoa acha que sentir raiva é ruim. E sentir raiva não é ruim. Como eu falei, todos eles foram um mecanismo de evolução, que a gente foi evoluindo através da evolução da raça, da espécie humana. Então, por exemplo, a raiva, não é que ela é ruim. Por exemplo, se você tiver uma pedra grande para tirar do seu caminho, você vai, ou enfrentar algum inimigo, você vai precisar da raiva, porque ela te dá energia física para você poder enfrentar o desafio. O problema tá em usar ela da forma errada, sabe? Alguém fala alguma coisa pra tu fica com raiva e ataca a pessoa. Isso aí é uma forma errada de utilizar a raiva, sabe? Mas os outros sentimentos são, sim, algo que auxiliou na evolução do ser humano. Então, tem sim que sempre estar ligado nesse tipo de sentimento que vão gerando em você, para você poder evoluir. E correr atrás do propósito, que é deixar o mundo, contribuir para uma mudança boa no mundo. Exato. Uma prova de que, vou até dar um exemplo pessoal de que, por mais que a raiva seja denominada um sentimento ruim, o que define se é ruim ou não é o que a gente vai utilizar desse sentimento, né? Uns anos atrás, não vou lembrar exatamente quando, eu ouvia muito Racionais e sentia a raiva do sistema ser tão porco e fazer com que algumas pessoas, algumas não, muitas pessoas não tenham as mesmas oportunidades iniciais. Aquilo me dava raiva, porque por mais que isso não me atingisse 100%, eu ainda estava ali no meio. E aí eu pensava, pô, eu tenho que fazer alguma coisa com essa raiva. E aí eu usava essa raiva para estudar, porque eu não poderia pegar essa raiva e roubar alguém, e matar alguém, bater em alguém na rua. Eu tinha que usar essa raiva de forma inteligente. E aí esse é um exemplo de como utilizar um sentimento que veio com a evolução, como você disse, de forma positiva para a gente. E eu estudando para mim, eu estou estudando para o mundo de alguma forma, porque esse conhecimento ele vai ser compartilhado em algum momento. Concordo totalmente. Hoje já aprendi a controlar e eu não preciso mais da raiva para me sentir motivado a estudar. Sim, encontrou outro motivador. Exato, mas no final da adolescência, ali na transição para a fase adulta, a gente tem que arranjar alguns motivadores, e esse motivava bastante. Chegar cansado em casa não tinha como, era escutar Negro Drama e a energia voltava 100% para estudar, porque 100%, é isso mesmo. 80% da música tu se enxerga e tu fala, não tem como, eu tenho que mudar essa realidade, porque se não for para mim, mano, vai ser para as outras pessoas. É só soco. Também, mano. Racionais foi algo que
que influenciou muito na minha vida. De criança, inclusive, no Salve, no DVD Nada Como Um Dia Após Outro Dia, de 2002, tem uma faixa desse álbum que o Racionais, o Ice Blue, se eu não me engano, ele tá agradecendo várias quebradas. E aí, no meio dessa faixa, ele fala: salve, Morro São Bento de Santos, que é onde eu moro. Eu fiquei, cara, que eu me senti orgulhosaço de morar aqui, sabe? Só dele falando isso. A importância da representatividade, né? Uhum. Mostra que ele tá sempre ali, em todas as quebradas, sabe? Pô, o cara veio aqui, tá mandando um salve no CD dele, num dos maiores CDs do Racionais, se não o que teve mais sucesso em vendas, assim, né? Exatamente. Foi esse que virou livro para Unicamp? Não foi, né? Não, foi Sobrevivendo no Inferno. Sobrevivendo no Inferno. 2 álbuns muito bons. Eu ia trazer esse ponto, né, de um álbum ter virado... Foi uma repercussão grande, as pessoas questionando, né? Mas, de fato, quando você vai estudar, entender, tem toda uma questão social muito sociopolítica, na verdade, muito forte, né? E eu achei incrível, sensacional, colocar todo mundo para escutar, todo mundo para ter contato, porque, trazendo um pouco do que você disse, eu estava dentro de uma escola onde eu era o único negro, onde provavelmente era o único lugar de onde eu morava. E aí, quando as outras pessoas que vão prestar vestibular, que a gente sabe que a maioria já vem de uma família estruturada, já vem de uma escola particular, quando coloca todo mundo para ter contato com isso, é muito somatizador, no sentido de, mano, são outras formas de aprendizado e, assim, contato com uma realidade que não faz parte da realidade da pessoa. E talvez seja um choque para algumas pessoas, né? Para outras não. Para outras vai falar, não, só mais uma matéria aqui. Mas pode ter um instrumento de mudança muito importante nesse caminho. E muito, né? Porque principalmente Unicamp, USP, ITA, essas grandes universidades, a gente sabe quem é que entra. É quem paga o melhor cursinho e quem estudou nas melhores escolas durante a vida inteira. Não é 100%, mas a gente sabe que é a grande maioria. Então, levar esse tipo de cultura faz com que elas enxerguem que há outras realidades. E por mais que ela não vá poder fazer nada ali no momento, quando ela se tornar agente de mudança na sociedade, se tornar um profissional, independente de qual área, ela consegue enxergar que ela também está ali porque outras pessoas não estão podendo estar ali. E depois ela fazer algo para poder mudar isso, né? Quando você fala de agente de mudança, né, trazendo ainda um pouco a fala do Lúcio, a questão deles fazer, ele falou assim nas palavras, fazer a função de um irmão mais velho, de orientar as pessoas, isso é ser um agente de mudança importantíssimo. E além do Racionais, você tinha alguma outra referência? Porque para mim o Racionais era uma referência de muita coisa, porque além dele mostrar que precisa correr atrás, enfim, para quem não escuta tanto Racionais e acha que ele só fala sobre bandidagem, sobre crime, ele fala sobre bandidagem e crime porque é o que a favela vê na grande maioria. Mas Exato. Ele traz isso da perspectiva de que não é o melhor caminho. E mostrando para as pessoas que ainda não se jogaram nesse ramo, nesse meio, que há outras alternativas. E aí é essa mensagem que acaba ficando. Até questão de postura, como respeitar o pai, como respeitar a mãe. Ele fala diversas vezes, mãe, a senhora é minha rainha, não sei o quê. E, pô, a gente vê quantas vezes um filho xingando a mãe ou desrespeitando a mãe, e ele traz uma visão totalmente diferente. É uma educação que você tá ouvindo ali no fone, tá ouvindo no camelô quando você passa e tá vendendo o CD deles. Então, enfim, é muito boa essa representatividade de diversas formas, né? Não só na questão cultural para as pessoas que não têm acesso a esse tipo de informação, até para a pessoa que está dentro da comunidade e precisa enxergar outros caminhos. E eles passam... Cara, eles ajudam
muita gente com a música deles. Não tem, tipo, eles mesmos não têm ideia de quantas pessoas eles ajudam, sabe? E porque é sempre é uma fórmula, é sempre a mesma coisa, a mesma receita em todas as favelas que tem espalhadas pelo Brasil. É Fórmula sempre a mesma mágica da fórmula. paz. É sempre a mesma receita. O moleque não tem pai, tem, sei lá, problemas com a mãe também. E aí ele fica puto com o mundo e se joga no crime. É sempre a mesma coisa. Sempre. Quando eu entrei no colégio fundamental, no fundamental lá na escola privada, eu entrei na quarta série e fui até a oitava série. Só para contextualizar. Mas quando eu entrei, eu lembro de uma vez que eu tava no banheiro e tava lavando a mão, veio um moleque e me perguntou do nada, assim. Ele era mais velho e perguntou do nada. Aí, tu mora no morro? Falei, moro. Aí ele, tu é do crime? Pensei, caramba, o cara já tá em choque. E eu tava o quê? Na quinta série. É, foi na quinta série, que aí eu passo pra amanhã. Mano, na quinta série o moleque veio e falou isso. Eu fiquei, caramba, o moleque acha. O moleque tá com medo de eu ser do crime e, sei lá, roubar ele ou fazer. Meter o louco na escola, tá ligado? Pra chegar nesse ponto dele falar isso, eu fico imaginando que ele não escuta dentro de casa. Isso, exato. Porque uma criança, ela não olha, nenhuma criança, ela nasce e olha pro outro e fala assim, nossa, você é do crime? Você mora em tal lugar? Tem que vir de uma construção, de uma educação tão focada nisso, em falar sobre esse ponto, que na hora que ele se depara, é o natural dele, é o automático, é a primeira reação dele, é o gatilho. Ao ver um negro, eu vou questionar isso porque é o que ele escuta dentro de casa todos os dias. É triste, né? Demais. Opa, tem uma caída aí. Sem problema. Você conseguiu ouvir o que eu falei? Consegui. Eu para entender o raciocínio. E existem pesquisas que já falam que crianças com 3 anos já conseguem entender esse tipo de coisa. Entender, sei lá, que pela TV que o branco manda e o negro tá mais, sei lá, ofuscado. Então, com 3 anos, a criança já tá aprendendo esse tipo de coisa. Aí chega, sei lá, em casa e a mãe dela fala, ó, tem um moleque lá que é meio assim, assado, já sabe como é que é o pessoal do morro, cuidado com ele. Só que ele é uma criança, ele vai lá e, sei lá, me pergunta esse tipo de coisa. Reconhecer padrão, né? A criança começa a ver na televisão, é sempre o preto sendo preso e o branco se formando. Aí tu olha no filme, olha na novela, olha em tudo, a criança reconhece o padrão, mesmo que ninguém precisa abrir a boca para falar. Sem falar do preconceito também que tem aqui, sei lá, em Santos. Todo mundo sabe que o morro é o bairro pobre. Então, veio do morro, tu é bairro pobre, quem não tem contato nenhum já acha que, sei lá, tá envolvido com crime. Não que seja envolvido, mas que conheça pessoas do crime. É difícil alguém crescer aqui e ficar numa bolha que não consiga conhecer ninguém que vá pro crime, sabe? E até enquanto criança, né? Você tá brincando na rua, você não tá olhando pra criança do teu lado pra falar, ó, esse aqui ele vai pra boca daqui 2 anos. Acontece, tipo, cada um cresce, vai pra um lado e aí você depois escuta, pô, não sei quem tá de olheiro. Aí, pô, é triste, porque tu cresceu com aquela pessoa, sabe que a pessoa é boa. E aí acontece que cai na. Pior que é engraçado isso. Por exemplo, eu passo, sei lá, pra comprar pão, aí eu passo numa boca e eu vejo um cara que eu jogava bola com ele. Eu fico mais tranquilo com ele usando um fuzil do que eu encontrar um policial na rua usando um fuzil, tá ligado? Fico mais tranquilo com esse cara que não aprendeu a atirar em lugar nenhum, que não teve, tipo, nem educação, tá ligado? Com um fuzil na mão do que um policial, que eu não sei quem é. Porque tu sabe que ele não vai pegar e usar da força pra nada. Que é diferente, né? Eu lembro de tu já ter falado de estar treinando no teu quintal. Nossa, essa abordagem policial aqui é uma pior que a outra, mano. Sério, uma pior que a outra. Nessa eu tava malhando, aí o policial
invadiu a minha casa. E aí ele tava subindo as escadas pra ir pra minha laje. Eu tava olhando na minha laje. Aí eu vi ele, aí ele já começou a me questionar. E aí, molecão? E a moto ali na rua? A moto branca, é de quem? Falei, pô, mano, não sei. Não é minha. Eu tava aqui em cima, tô me exercitando. Ele, não, mas e a moto branca? Sabe, ele queria que eu falasse de quem era a moto branca. Aí eu perguntei, pô, mas é a moto que tá na garagem? Eu sabia que não era a moto que tava na garagem, é uma moto que tava na rua aleatória. Ele, a moto na garagem, é de quem? Eu falei, pô, a moto na garagem branca é do meu pai. A XLX que tá na garagem do meu pai. Ele e a moto na rua? A moto branca. Voltou no assunto e eu pensando, mano, tu invadiu a minha casa já e tu tá me questionando dos bagulho, mano. E tinha mais um menino contigo, não tinha? Tinha mais 2 moleques comigo. E só te questionaram. Mano, eles ficavam me questionando, o cara só parou quando meu pai apareceu assim, que não tinha só ele, começou a subir uns 6. Aí meu pai saiu de casa, olhou e falou, que é isso aqui? Aí o cara ficou mais suave, desceu, foi embora. Mas a abordagem policial é do nada. Não sabe quando vai vir. E sempre fica meio em choque. Porque não sabe se o cara, sei lá, cheirou cocaína. Porque eles entram aqui, mano, aqui é área de risco pra eles. Não vou falar, pô, eles podem me dar um tiro do nada porque eles são ruins. Não, porque eles estão em área de risco aqui. Sei lá, eles vão passar num beco, não sabe o que tem do lado, eles já ficam tensos. E tu sabe que já tem ideia que alguns deles usam drogas e tal, então a mente deles já não tá 100% também. A gente fica em choque desse tipo de coisa. É legal você trazer esse contraponto, porque foge um pouco do que a gente ouve, né? Porque a gente sabe que eles entram na favela, às vezes, com maldade, mas não é a grande maioria. E é legal você trazer esse ponto, porque mesmo você sofrendo a opressão policial dentro do teu quintal, você ainda sabe que para a maioria deles, eles só estão fazendo o trabalho deles e para eles é uma área de risco. E quando a gente está em área de risco, a gente fica tenso, a gente fica nervoso, fica ansioso e acontece. Claro, a gente sabe que não é acidente sempre. Tem alguns acidentes, tipo 80 tiros num carro de família, não é acidente, né? Mas a gente sabe que também não é fácil para eles subirem num local que eles estão desprotegidos. Tá todo o restante conhecendo cada centímetro do morro. Então a gente sabe que não é uma situação fácil para eles também, né? Exato. Tem que entender essa noção também. Não ficar só, eles são horríveis, tal. Tem que entender o outro lado também, sabe? Exato. Porque assim como a mãe do traficante chora, a mãe do policial também chora. Que a morte é morte para os dois lados. Tá? Os dois lados estão na mão de um sistema que. Que mata os dois, sabe? Exato. E quem tá tranquilo vai continuar tranquilo. E quem se dá mal aqui é quem fica. E é interessante trazer esse ponto, porque eu já ouvi da boca de pessoas, tipo, mas Santos não é ali, tipo, a parte da orla, sabe? Como se a ZN não existisse, como se o morro não existisse, como se não tivesse pessoas, como se a cidade não funcionasse através dos trabalhadores da ZN, sabe? Então eu já ouvi isso, eu falei, não. Aí eu peguei o Google Maps, eu falei, não, aqui ainda é Santos, Santos é aqui, o morro, aí tem a ZN, entendeu? O Morro do Ilhéus, tá ali, Dali Coutinho, tá tudo aqui é Santos ainda. Tem a divisa, aí beleza, passa o suficiente. Essa ideia de, eu achei que depois da rodoviária fosse tudo São Vicente, meu, é bizarro, porque sério, demorou uns 10 segundos assim pra eu conseguir associar, sabe? Eu falei, não, a ZN existe, sim. A gente geralmente, quando tem gente, fica um bom tempo ali no busão tentando passar, entendeu? Pelas pistas. Mas aí eu peguei, eu respirei assim, eu falei, mano, não faz parte da realidade da pessoa. Eu respirei 10 segundos, falei, não, peguei o Google Maps e falei, não, ainda é Santos e tal, se você quiser, a gente pode ir, tem o Jardim Botânico, tem várias coisas para fazer na ZN.
Praça da Paz, que dá para ser feito, sabe? Pega o 13. O 13 é o melhor ônibus. O 13 é o melhor ônibus. O 13 é o melhor ônibus. Melhor que o bondinho. Tem uma história legal sobre o 13, que é o seguinte. Quando a gente não queria ir na aula, a gente pegava o 13 e dava um rolê na cidade, porque era o tempo certinho de voltar para casa e falar, não tem Mano, o 13, o pessoal fica falando que o 13 é, tipo, pros patrulheiros do campus, pra eles aprenderem as ruas, sabe? Eles botam todo mundo no 13 e mandam eles irem anotando as ruas que o 13 passa pro Santos inteira, tá ligado? Pra quem não sabe o que é o campus e tá nos ouvindo, campus é um centro de aprendizado para jovens ingressarem no mercado de trabalho. Se eu não me engano, é até 24 anos, né? Agora é até 24 anos, antes era só até 18. A partir dos 14, a partir dos 14 anos. Isso, a partir dos 14. Porque bastante gente vai ouvir a gente, né? Tem que contextualizar. Com certeza. Agora voltando na hora que você falou do treino, vamos sair um pouco dessa pegada policial. O que significa o treino hoje para você? Você só treina por obrigação ou treina porque gosta? Pô, cara, eu treino... Hoje em dia eu tô começando a treinar para ganhar massa muscular. Mas o treino é saúde. Sinônimo de saúde. Antes, já é normal aqui, tipo, todos os moleques jogam bola. Então antes eu jogava, tipo, toda semana eu jogava bola. Eu precisava de treino, eu tava saudável já jogando bola toda semana. Lá, às vezes todo dia mesmo. Às vezes todo dia. Algumas semanas todo dia. Dos 12 aos 14 anos, todo acho dia. Que dos 730 dias de 2 anos, eu devo ter jogado uns 500 dias pelo menos. Eu também. Nessa faixa etária aí não tem como. Eu jogava sem parar mesmo. Mas hoje em dia eu tô querendo ganhar massa muscular e também ficar saudável. Porque, mano, treinar, gastar essa energia, por mais que não seja a musculação, se fazer um treino físico, mano, te dá muita energia pra fazer tuas tarefas no outro dia, fazer tuas tarefas nesse dia. Tipo, é algo bem saudável pra você manter sua rotina. E se você faz musculação voltado a ganhar massa muscular, você tem que seguir uma dieta, uma rotina que te faz aprender organização. Organizar o teu tempo, organizar a tua rotina. Então, não é só o treino que você aprende, sabe? Você aprende outras coisas ali linkadas com esse tipo de coisa. A disciplina, né? A disciplina, exato. Esse caminho da disciplina foi do treino pro estudo ou do estudo pro treino? Do treino pro estudo. Porque não é... Como eu posso dizer isso agora sem, tipo, parecer... Sem parecer arrogante. Sem parecer arrogante. Porque essa questão de... eu sempre fui disciplinado para estudo, mano. Nunca fui disciplinado para estudo. E isso é por conta... Não é sendo arrogante aqui, mas isso é por conta de que eu nunca tive dificuldade em prova e educação. Eu nunca tive dificuldade. Então eu não precisava estudar. Eu não precisava fazer, sei lá, trabalho em casa. Eu sabia que na prova, se eu estudasse um dia antes ou nem estudasse, eu ia bem e só com a prova eu ia conseguir passar. Sabe? Bem, quando eu passei na faculdade, eu não fiz cursinho. Se fosse pra falar, tu estudou todo dia pro Enem e tal, pra tirar uma nota... Não. Então, eu não tinha organização. Não dá pra falar que foi do estudo pro treino. Foi do treino pro estudo. Com o treino eu tô começando a adquirir essa rotina de estudar, de todo dia separar o que eu vou fazer, sabe? Pra poder potencializar tudo. Porque no treino tu não pensa só, vou treinar. Não, tu pensa, o que eu tenho que comer pro treino ficar mais eficiente? Aí com isso, tu começa a pensar, eu vou comer isso aqui, eu vou comer tal coisa pro meu cérebro ficar melhor ou ficar mais ativo
Então tu começa a pensar nisso, tu começa, pô, mas se é melhor, sei lá, eu comer tal coisa para o meu cérebro ficar mais ativo, meu corpo ficar mais ativo, para eu treinar melhor, então o melhor horário do treino é quando eu estou mais disposto de manhã, então é melhor fazer as atividades que são mais importantes de manhã, aí tu começa a aprender esse tipo de coisa, sabe? Então o treino vem várias outras coisas linkadas com esse tipo de coisa. E o treino, para mim, pelo menos, ele não tá linkado só na questão de energia. Ele tá linkado também na questão de eu deitar e dormir. Porque tem dia que, se eu não treinar, a minha cabeça no final do dia não para. Eu deito no travesseiro e eu tô aqui. Caramba, mas aquilo que eu li naquele livro e fica martelando. Gastou Aí eu durmo. energia no dia. Exato. Por isso que dá muita insônia também, em vários adolescentes. Tipo, eles não fazem nada o dia inteiro, aí chega de noite e não vai dormir. Ele gastou que energia? Vai recuperar o quê? Não vai recuperar nada, mas o cérebro fica cansado dele estar tanto tempo acordado. Mas ele tá com muita energia porque ele não gastou. Então ele não precisa dormir. Mais um exemplo de autoobservação. Sério, eu acho que fazer essa leitura pessoal de falar, meu, eu tenho que treinar, tipo, mesmo não querendo, eu tenho que treinar de manhã, é um exercício de autoconhecimento, né? E essa jornada de autoconhecimento, você tem talvez alguma rotina para isso ou algum período de observação, falar, não, eu chego à noite, eu vejo de fato como foi meu dia, ou reflito sobre alguma vivência que eu tive e posso melhorar, ou talvez eu devia ter agido de tal maneira. Essa questão de... Pode falar, Felipe. Pra mim, o que eu vejo que talvez ajude um pouco é que pelo menos eu tento sempre ver como que eu posso otimizar as coisas. Tipo, eu tô lavando a louça, como que eu vou otimizar lavar a louça aqui? Cansa porque às vezes tem coisa que não precisa otimizar. Tipo, tô escovando os dentes e colocando tênis. Tipo, eu tenho tempo, eu posso escovar os dentes e depois colocar o tênis. E aí, isso atrapalha para algumas coisas simples. Tipo, eu vou, sei lá, cozinhar uma batata, eu já tô pensando no como eu posso utilizar isso para gastar o menos de tempo possível, menos de energia possível, enfim. Mas aí, quando traz para outras questões, como essa do treino, para mim funciona porque eu consigo enxergar, pô, dá para otimizar colocando o treino nesse horário, ou como o Wilson estava explicando. Não sei se para ti também Pra é a mim é a mesma mesma coisa. coisa. Eu sempre fico pensando em como otimizar. Só que essa questão de autoanálise, eu não sei dizer quando começou isso. Eu já pensei nisso, tipo, por que eu noto essas questões em mim? Eu acho que uma das coisas que foi importante para isso foi, de novo, vamos voltar onde eu nasci e eu cresci. Que, mano, os moleques daqui, cara, não tem como, não tem como. Pode ser a pessoa mais linda do mundo. Tu passar na frente de um moleque de escola pública, de uma favela, ele vai te zoar, ele vai achar um apelido, não tem o que tu fazer. Não tem o que tu fazer. Aí essa questão de tu notar detalhes. Talento já. Aí tu convive com esses moleques, mano. Se, sei lá, tu tá andando de chinelo, os caras olham pro teu pé e tiver, tipo, teus dedos for um pouco assim, ele já fala, ó o dedo dele. Esse dedo de pata de jacaré. Sei lá, tá andando com a mão fechada. Os caras tá segurando moeda, tu não pode fazer nada. Qualquer detalhinho, os caras já estão te zoando. Então, eu era um daqueles que ficava meio quieto, aí eu dava uma risada, mas não tão alta, tá ligado? Pra não querer zoar também, pra me focarem. Então eu ficava na minha, mas eu começava, tipo, eu não ficava zoando, eu ficava. Mas eu comecei a aprender a ver esses detalhes, sabe, com eles. E aí acho que por causa disso, deu ser mais observador, assim, de notar, olha lá, esse moleque vai agir dessa forma aqui, porque aquele outro ali fez tal coisa. Aí eu vendo, tipo, as emoções que cada um deles iam tendo, assim, foi que eu comecei também a ir também bloqueando as minhas próprias emoções, foi quando eu comecei a ter essa tal dessa autoanálise, sabe? Aí são coisas do tipo, eu não sei falar quando aconteceu, por exemplo, meu ápice
cerebral, assim, na hora que meu cérebro tá tipo, bombando informação. Eu consigo te dizer quando é 9h36 do dia, velho. Eu consigo te dizer quando é 9, entre, sei lá, vou falar, ó, é agora. Aí provavelmente ou é 9h36 ou é 9h40, tá ali, entre 9h30, esse período de meia hora, entre 9h30 e 10 horas. Certeza. Quando eu sinto que meu cérebro tá trabalhando rápido, eu sempre olho o horário e falo, 9h36, tá ligado? 9h37. Sabe, tem uma vez numa prova na faculdade, eu tava tendo aula sábado de manhã, e aí tinha uma prova que tinha um exercício que tava muito complicado. Era, acho que, 5 exercícios, um dependia do outro. Só que, tipo, tu resolvia o primeiro, aí o segundo já travava. O professor fez alguma jogadinha ali que travou todo mundo. Aí eu fiz o segundo, aí era de manhã, aí eu, mas o que é isso? Eu travei, aí eu olhei pro lado assim, todo mundo largou lápis e caneta e tava assim, ó. Falei, então. Então, eu não tô sozinho aqui. Aí eu sempre levo o relógio pra prova, aí eu olhei o relógio, aí eram 9h20, eu acho. Falei, mano, se der 10 horas, eu vou passar o meu ápice cerebral. Se der 10 horas eu não resolver isso aqui, eu não vou conseguir resolver. Mano, bateu o horário, eu. Aí eu fiz. Aí eu terminei a prova e falei, caramba, olha esse nível de autoconhecimento que tu acaba tendo, sabe? É uma coisa muito louca isso, velho. De eu E olhar pro hoje, relógio e falar, mano, se deu o horário e eu não consegui, passou o meu ápice cerebral, mano, não vou conseguir. Aí bateu às 9h30, talvez pode ser placebo, mas a gente sabe que tem realmente um período que tem um ápice, assim, no teu cérebro, e eu descobri o meu, do nada, assim. Bom, se você tem um problema, chame o Wilson, 9h36, que o problema vai ser resolvido. Exato. Chame um pouquinho antes para ele refletir sobre e deixe o cérebro trabalhando. Acabou. e hoje você utiliza isso a teu favor? Utilizo. Como? Por exemplo, quando eu ia fazer provas, assim, eu me formei em 2019, começou a pandemia, ficou meio difícil de arranjar trampo, tem um monte de gente perdendo emprego, inclusive. Aí eu comecei a fazer uns processos de trainee em casa. Só que processos de trainee, você tem que fazer algumas provas, né? E aí eu deixava, por exemplo, para fazer prova esse horário. Aí eu fazer prova, 9h30. 9h30 eu começo a prova, mano. Sempre assim, 9h30 começa a prova. 9h30 eu deixo para amanhã e de manhã eu faço. Sempre isso. Se eu tenho alguma atividade que vá necessitar esse tipo de coisa, de raciocínio, eu deixo sempre para esse horário de manhã. Eu reservo, assim, para esse horário. E dava bons resultados, né? Deram bons resultados. Foi do nada, né? Mas hoje, sabendo que você descobriu, você tentaria alguma forma para descobrir? Você acha que tem alguma maneira de descobrir isso? Putz, tá. Essa é uma pergunta complicada, não sei Ou dizer sei não. lá, só tá atento a começar a prestar atenção no momento que se sente mais produtivo ou tem um pico de energia e aí olhar o horário, não sei. Cara, eu acredito que o pico de energia vai ser sempre, tipo, de manhã, assim. Porque é o horário que tu tá com mais energia, mas eu não sei dizer se é realmente só de manhã que tu vai ter. Perto do horário que tu tá acordado, não necessariamente de manhã. Mas eu acho que isso também tá atrelado em você ficar ligado em si mesmo. Eu sempre fui de ficar ligado na questão de emoção. Esse cara falou isso pra mim, despertou tal sentimento em mim. Pô, mas quando que foi esse momento? Eu tentava prestar atenção quando eu ativava esse momento. Sei lá, pô, mano, meu amigo aqui do nada mudou de personalidade. Ficou querendo zoar os outros. Por quê? Porque começou a passar umas minas na frente dele, aí ele falou, aí ele começou a mudar de personalidade para querer aparecer. Aí, tem determinadas ações que causam isso
no pessoal, e aí isso é meio que um padrão em todo mundo, sabe? Aí isso aí é só com o tempo pra tu desenvolver, eu acho. Não você Psicologia investe aplicada. tem que aplicar. É Eduardo Marinho o nome daquele? Isso, tem o Eduardo Marinho, ele fala bastante disso. De detectar esses sentimentos, mano. É muito importante pra, tipo, quem quer saber desse tipo de coisa, assistir também os vídeos do Eduardo Marinho, porque ele mesmo é um cara que, mano, aplicou mesmo que a filosofia de vida que ele queria viver, ele aplicou mesmo. Tipo, ele é um cara que começou a trabalhar no banco, eu acho que ele era jovem, a gente falou do campus aqui, era meio que isso, tinha menos de 18 anos, eu acho, ele era menor de idade, e, cara, ele podia seguir carreira num banco, e ele tava tranquilo, porque eu acho que ele era inteligente, muito inteligente, ele conseguiu uma vaga no banco que todo mundo queria, que era, tipo, na administração, e ele ficava sem fazer nada. E aí ele achava aquilo horrível. É horrível ficar sem fazer nada. Os caras ficavam o dia inteiro tomando café e comendo, enquanto tem um monte de gente trabalhando e, tipo, ele se sentiu inútil. Ele falou, mano, não quero ficar aqui. Aí ele não queria, acharam ele doido, e aí ele falou, mano, foda-se. Eu vou fazer o que eu quiser. E aí ele fez o que ele quis e dane-se. Ele coloca bastante nesse ponto de autoconhecimento. E é impossível tu tocar no ponto de autoconhecimento sem falar dos sentimentos que tu começa a sentir. Tem que detectar isso. Porque o orgulho, o ego, esse tipo de coisa, tem que começar a detectar quando isso nasce. Porque senão tu só vai espalhar mais problemas no mundo. Vai viver no automático. O que me ajuda bastante a ter autoconhecimento e reconhecer os sentimentos eu tenho 5 porquês, é metodologia administrativa para descobrir causa raiz de problemas nas empresas. E eu pensei, pô, uma empresa nada mais é do que uma extensão de pessoas. Se funciona na empresa, funciona com pessoas. Então, no momento que eu começo a sentir qualquer coisa, eu me faço 5 porquês. Às vezes, antes do quinto, já chega na causa raiz. Mas é um exercício que ajuda bastante. Opa! Saúde, Felipe. Obrigado, ainda bem que a gente tá fazendo a distância. Segurança. Ainda bem. Aplicar o que quer na vida, assim, silenciar a opinião dos outros, falar, não, eu quero isso, independente do que você acha certo ou errado, é também um pouco de autoestima, no sentido de bancar, sabe? Bancar as críticas, bancar se o cara te zoou ou não. Então, é interessante trazer esse relato do Eduardo Marinho, porque ele se olhar no meio de gente que fala, meu, eu não tô fazendo nada produtivo aqui, eu vou viver a vida do meu modo. E assim, os vídeos realmente são fantásticos, tem muitas lições incríveis de vida e uma boa recomendação, de fato. Exatamente. E essa de bancar a sua decisão, independente das críticas ao redor, é complicado, né? Principalmente quando ela vem de dentro de casa. O Marinho, por exemplo, o pai dele era coronel, se eu não me engano, era do exército. Ele tinha muita condição, que a gente sabe que o pessoal do exército, principalmente as altas patentes, ganham bem. Ele decidiu ir morar na rua. Como que banca uma decisão dessa? É extremamente complicado. Aí vem aquela questão de se conhecer e saber aquilo que você acha importante para ti, para o seu sentimento, para o seu sonho, para o seu propósito, porque aí a opinião dos outros realmente são o que deveriam ser, apenas opiniões, não algo que vá te bloquear ou você precisar depender disso para agir para um lado ou para o outro. Na minha lousa de frente aqui tem uma frase que cabe muito agora, que diz que as consequências de suas escolhas são só suas. Então, suas escolhas e as consequências delas também. À medida que você entende isso, à medida que você fala, não, eu vou bancar minha decisão, acabou, sabe? É pagar os seus boletos, não só financeiros, mas emocionais. Sim, isso é muito... Tipo, você ignorar
não bem ignorar, porque ignorar vem de não conhecer, né? Mas você entender que aquela pessoa, você não precisa da aprovação daquela pessoa para ter sucesso, é um pouco difícil. Por exemplo, eu sempre estudei. Eu nunca quis ficar, sei lá, indo pra bar, esse tipo de coisa, pagando. Ah, sei lá, usar roupa de marca. Eu nunca me liguei muito nesse tipo de coisa. Só que, por exemplo, se você estuda num lugar onde ninguém estuda, ou se você fala de uma forma, sei lá, com palavras que aqui não são palavras difíceis. Tipo, você falar. Agora não vem na minha cabeça nenhuma palavra, mas você falar palavras que, tipo, é normal você falar quando você só segue o estudo básico do Estado. Você, de fato, só presta atenção na aula. Mano, o pessoal me critica por causa disso, sabe? Fala, tu é Android, é nerd, sabe? E aí não é só o pessoal falando isso. Por exemplo, o homem, querendo ou não, tem essa ideologia machista na mente dele, de todos, que é, sei lá, pegar a mulher. Então, você ser desse jeito, num lugar assim, mano, que mina vai gostar de um cara que estuda aqui? Tá ligado? Aí você fala, pô, mas nenhuma gosta de mim, então se eu fizer o que eles estão fazendo ali, elas vão começar a gostar. Então isso é uma tentação, mano. Sabe? É uma das tentações que eu identifiquei e falei, não, mano, tenho que focar no objetivo, sabe? Não posso ficar igual esses moleques, tem que focar no objetivo, porque minha mãe fala que eu tenho que estudar, que é estudar que, tipo, vai me fazer ter sucesso. Então é difícil você lidar com as críticas assim, porque não é só crítica alguém apontando o dedo pra tu e falando, é crítica da pessoa chegar, olhar pra tu e te ignorar, e ir pra lá, tá ligado? Aí você se sente excluído. E você tem que saber que, por que você tá sendo excluído? Seu objetivo tem que ser forte o suficiente pra tu aguentar isso. É interessante trazer esse ponto de reflexão, porque é, é, é oposto, né? Porque a questão do machismo já é uma questão difícil de ser trabalhada. E quando surge esse tipo de gatilho em pessoas e ela, no momento que ela começa a se diferenciar do grupo que ela estava convivendo, e não só no grupo dos caras, no grupo das meninas também, porque aí você começa a se tornar muito diferente do que todo mundo está acostumado a se relacionar. E aí você pensa, pô, eu vou melhorar nesse ponto e eu vou ser totalmente excluído de onde eu cresci, onde eu tô. Pô, é uma análise interessante, porque quando você se torna adulto, você banca essa decisão simplesmente. Esse grupo não me aceita, mas eu vou para outro. Mas quando tu é criança, Não tem o que fazer. exato, ou ela vai continuar ali no estigma machista, vai continuar fazendo aquilo, e aí isso cabe em todos os âmbitos, né? De qualquer tipo de preconceito. E aí a criança sabe que aquilo é errado inicialmente, mas ela não quer ser excluída do grupo, ela só continua fazendo porque ela quer continuar ali sendo aceita de alguma forma, porque senão ela não vai ter para onde ela ir. E é ruim, porque aí desacelera toda a desconstrução da sociedade como um todo. Sim, mano. E eu falo, tipo, né, do meu ponto de vista de ser homem, de homem, saca? E, mano, por exemplo, uma mulher não tá no meio do grupo dos homens. Mas eu tenho certeza que, tipo, tu aí já viu homem falando, caramba, então tem que fumar maconha pra ser da hora. Aí os caras se jogam, começam, sei lá, usar droga, esse tipo de coisa. Tem um primo meu que fez isso. Ele fez isso mesmo, tipo, ele começou a baforar, usar bala, esse tipo de coisa. Mano, ele teve. Ele foi parar no hospital por causa disso. Tipo, é isso que as minas gostam. Aí ele começou a fazer por causa disso e hoje em dia ele fala isso. Tipo, ele dá esse relato aí que foi por causa disso que ele começou e ele quase se fudeu por causa disso. Quase não. Ele se deu mal por causa disso. Ele se fudeu. Ele foi parar no hospital e quase morreu. Esse é um bom exemplo do como o machismo afeta muito também os homens, né? Sim. Ele só fez isso, quase se matou, porque tem o estigma de que o homem tem que ser alfa e tem que conquistar as mulheres. Ele podia ser, sei lá, fazer o dele e ele não precisa ser, sei lá, fazer tudo só por mulher, sabe? Arriscar a vida dele. Cara,
Mas é complicado. Tipo, eu julgar e falar, otário. Não é otário, mano. Isso é difícil de tu... Não é fácil do cara ser... Se desvincular de um grupo, né? De Isso. falar, principalmente o Felipe falou de criança, mas adolescente, porque tá ali todo mundo indo pro baile, todo mundo ficando com todo mundo, aí você entre aspas, o patinho feio que quer estudar, ou o patinho feio que não vai sair na sexta, sábado e domingo, só vai sair no sábado, porque tem compromisso, sabe? Então é difícil também você ver os seus amigos se transformando, você vê os seus amigos mudando, tipo, uma pessoa que você trocava uma ideia, um mês depois você já nem tem mais assunto, você nem fala mais, porque já entrou em uma frequência diferente. Então, tipo, se lascar e também bancar de novo, né? Bancar, falar, não, beleza, se tem que fazer isso, eu não quero fazer isso, eu vou focar aqui no meu objetivo. É difícil porque principalmente adolescente, tem necessidade de quê? Ser reconhecido e amado. Então, quando você se desvincula de um grupo, aí no seu caso, por exemplo, você foi para a universidade, que você deve ter se conectado com outras pessoas que já estão com essa coisa, não, tem que estudar e tal, é um caminho legal, posso fazer isso, não preciso sair sexta, sábado, domingo, e se tiver que sair também sai, tá tudo bem, bancando as suas responsabilidades, tá tudo ok, mas aí falar, não, outros grupos aqui, não necessariamente eu tô inserido naquela realidade de só tem essa aqui, eu só tenho que ser aceito aqui, sabe? Tem outras possibilidades, outras saídas. Acho muito que tem uma pessoa para todo mundo, sabe? No mundo, a gente só precisa se encontrar e eu gosto de conectar pessoas por causa disso. Mano, esse que tu falou é um problema porque pega logo na fase que a gente não é maduro, né? Então, tu acaba fazendo as coisas porque tu não é maduro e tu tá sendo, sei lá, o pessoal vai denegrir a tua imagem por causa disso. Eu tenho um amigo meu que ele morava aqui na minha rua, ele se mudou agora, mas ele morava aqui na minha rua. Mano, ele sempre estudou e ele sempre estudou demais, sabe? Ele ficava em casa, só jogava videogame e estudava. Eu, apesar do pessoal ainda ter preconceito comigo porque eu estudo, ficava me chamando de Android, vendo como se eu, sei lá, fosse aqui um nerd que, tipo, não tem problema social, eu sempre liguei também pra isso, então eu sempre tava, tipo, indo jogar bola, eu sempre tava, sei lá, tinha uma festinha ou outra, eu ia, sabe? Mas esse meu amigo não, era, tipo, ele estudava e só. Mano, o cara foi, tipo, no falido, sei lá, no desativado aí, Ciências Sem Fronteiras, ele foi estudar no Reino Unido. E se tu vê o que falam dele, é tipo, não, o moleque é, sei lá, virgem, o moleque nem se diverte, o moleque não faz... Mano, o que é se divertir? É tu ficar, tipo, indo pra um baile, torrando teus neurônios com, sei lá, com droga. O moleque só tá vivendo outra realidade, mano. Por que tá denegrindo o cara? Nem o cara te denigre, mano. Por que tá fazendo isso com ele? São várias formas, né, de se divertir e escolher o que a pessoa quer pra vida dela. O cara quer, às vezes, se diverte estudando, e se não for estudando, ele se diverte, sei lá, dentro de casa, vendo TV, jogando videogame, como tu falou. Eu acho isso o máximo, ele ter ido pra lá. Os caras olham como se fosse, sei lá, algo horrível, tipo, ruim, só gente idiota faz, sabe? Mas é complicado. É a cultura. A cultura. E hoje, o Wilson de hoje, qual você acredita que seja o seu aprendizado mais valioso? Porque se, sei lá, alguém pergunta assim, pô, me ensina alguma coisa importante, o que tu passaria pra frente? Putz, eu não sei. Isso aí é uma pergunta muito difícil pra eu falar. De verdade mesmo, não sei dizer, mano. Nada sobre estudo, sobre autoconhecimento, sobre disciplina, olhar para o objetivo. Realmente eu não sei dizer, não. Essa é uma pergunta difícil para eu responder. Porque, por exemplo, falar de autoconhecimento é muito importante, disciplina é muito importante, precisa do autoconhecimento também. Mas eu falar de um jeito que a pessoa vai entender,
Ou eu colocar, tipo, em poucas palavras, é difícil. Bem, se eu falar, foca no teu objetivo. De que jeito ela vai focar no objetivo dela? Igual eu foquei quando era criança? Não é tão legal focar desse jeito, sabe? Não é tão legal, não é legal focar desse jeito. Então dizer um aprendizado assim, mais valioso, eu não sei. Mais algum, então. Mas um valioso, eu diria que é isso, tu olhar quando qualquer sentimento teu nasce. Tentar observar isso. Essa questão de quando tu começa a olhar quando o teu sentimento nasce, quando causa alguma coisa em tu, é o início de tu ter autoconhecimento, sabe? Tu saber do que tu gosta, do que tu não gosta, do que, sei lá, algum cheiro causa em tu, em você, né? Sei lá, você cheira determinada planta, te dá alergia. Isso já é um autoconhecimento. Tu fala, caramba, então essa determinada planta causa isso, aí tu aprendeu nessa de detectar o cheiro da planta te causar isso já é uma abertura para tu começar a entender várias outras coisas também em si. Aí isso vai deixar tua mente mais aberta para entender as coisas, várias outras coisas, sabe? Essa de onde nasce o sentimento querendo ou não, é onde nasce a gente, né? Porque a nossa experiência, em algum momento, interfere as novas experiências. Então, enxergar onde os sentimentos estão nascendo e tentar entender o porquê é basicamente olhar para trás e falar, pô, isso aqui me fez ser quem eu sou hoje e essa experiência está se deparando com quem eu sou hoje. E aí isso vai me moldar para quem eu vou ser amanhã de alguma forma. Então, é um bom aprendizado. Isso, essa questão também entra em algo que o próprio Eduardo Marinho falou, que, tipo, eu vi na faculdade também. Que essa questão de você detectar esse tipo de sentimento, você começa a detectar também quando nasce o orgulho. Ou o ego, sabe? O ego inflado, por exemplo. O cara que o próprio Eduardo Marinho dá um exemplo, um cara que, por exemplo, ele estudou, sei lá, na França, ele fez doutorado na França, ele vem aqui e ele não quer saber se tu, tipo, tá fazendo faculdade na USP. Ele é melhor e acabou, ele fez na França. Tá ligado? Então o ego dele nem te permite nem permite ele aprender. Então ele já chega com uma ideologia completamente formada. A ideologia de que, tipo, a Europa é melhor, sabe? O colonizador é melhor e tudo do colonizado, que somos nós, é horrível, é podre. Então, quando um cara fala que o Eduardo Marinho mesmo fala, se o cara se formou na França, mano, o cara é suspeito. Tá ligado? Se o cara se formou em Harvard, mano, o cara é mais suspeito ainda. Ele já vem com essa base formada, tipo, mano, ele não vai te escutar, ele é o melhor de todos e pronto. Tá ligado? O orgulho dele não te permite. Coisa que se você fosse aprendendo de si, você não ia se permitir fazer isso. Tipo, eu sou melhor que ele. Por que tu é melhor que ele? Sabe trocar o pneu do teu carro? Sabe trocar o teu chuveiro? Sabe fazer arroz? Tá ligado? Sabe fazer arroz? Sensacional, porque são os extremos, né? Tanto o cara que não se sente um nada, tipo, eu não tenho nada para fazer, tipo, eu só sou só desempenho essa função aqui, esse só é o meu trabalho, e um cara que vem com a prepotência toda, né? Outros professores a gente chega que vem com a prepotência toda e não ensinam de uma forma que seria legal ensinar, já que o cara sabe tanto, sabe? Prejudicial para todo mundo, né? Sim. Pra todo mundo. E o cara nem percebe isso. Tipo, às vezes é inconsciente. Isso que é o problema. Tem outras questões também. A diferença de ser inconsciente e ser automático. Tem, sei lá, alguém te xinga, é automático tu ficar irritado. Mas não é inconsciente. Tu consegue entender que tu ficou irritado, sabe? Mas tem coisa que é inconsciente. Por exemplo, eu tava vendo voltando na questão do machismo, de que, tipo, tem coisa que de fato é inconsciente. Por exemplo, se tu for um cara, vou dar o exemplo que eu vi. Um cara que é dono de uma empresa de caminhão. Aí ele recebe uns currículos, o cara não é
tipo, o discurso dele não é machista. Ele não fala, eu sou machista, tem, sei lá, que mulher é inferior mesmo. Ele não fala assim. Ele é um cara, tipo, normal, ele é de bem, assim, sabe? Mas para dar esse exemplo de ser inconsciente, o cara é dono de uma empresa de caminhão, ele recebe uns currículos para motorista de caminhão. Então ele fala, pô, eu recebi uns currículos de mulheres, então eu não quero que mulher seja motorista de caminhão. Aí tu fala, por quê? E aí ele diz, pô, porque mulher ser motorista de caminhão é perigoso. Mas isso é meio que um preconceito inconsciente, porque essa não é uma escolha dele. Essa é uma escolha dela, e ela que está fazendo a escolha. Então não é dele falar, não, porque é perigoso. Não tem essa, sabe? Então é meio que um machismo inconsciente, um preconceito inconsciente. Ele não tá percebendo, de fato ele não tá percebendo isso. E aí tu pode falar, mas mulher, pela natureza, ela é mais fraca. Mas isso não quer dizer que todas as mulheres sejam fracas. E todas as mulheres que querem ser motorista de caminhão não consiga trocar um pneu, não tem a força para trocar um pneu, sabe? Então isso também é um preconceito inconsciente. O cara vem e fala, pô, mas mulher é mais fraca, é melhor pegar um homem. Tem homem que é mais fraco que mulher, sabe? Vários. E a natureza não quer dizer nada, só a natureza. Tem que tomar cuidado com isso, tipo, de falar que é inconsciente quando na real é só automático. E tem que tomar cuidado também quando alguém tá sendo inconsciente. Não atacar a pessoa, que nem a Sabrina deu o exemplo do cara falar, não sabia que o morro era Santos ainda. Pô, isso aí, o cara é louco pra mim, o cara é louco, o cara tá, sei lá, vivendo alienado. É igual aqueles americanos que falam, você conhece o Brasil? O Brasil fica onde? Fica na América? Tipo, pra ele a América são os Estados Unidos, sabe? Ele não conhece o resto da América, não sabe que tem a América do Sul. Pra ele, a América é os Estados Unidos e pronto. O cara tá meio que louco, sabe? Mas tu não pode chegar e atacar o cara nem tem ideia do que ele tá fazendo. Aí a importância de questionar, né? E tentar ampliar a visão da pessoa ao invés de só atacar. Porque se você simplesmente ataca, você só bloqueia a pessoa para aquele aprendizado. Que realmente pode ser inconsciente. E aí quando você questiona, ele... não faz sentido. E aí ele começa a tomar consciência daquilo que era inconsciente e ele muda a atitude dele. Agora, se você ataca, seu machista, não sei o quê. Aí o que o cara que fazia inconsciente não era por maldade inicialmente, aí ele se bloqueia e tenta reproduzir aquele para se reafirmar de que inicialmente ele estava certo, mesmo sem ele saber que era inconsciente. E, mano, isso é automático. Se tu ataca, o cara se defende, é automático, mano. É automático. Se tu atacar, o cara vai se defender. E ele vai te ver como algo ruim e é comum o cara ver toda a ideologia que tu quis passar como algo perigoso para ele. Então tem que ter cuidado ao tratar com as pessoas, né? Exato. Aí a gente não avança para nenhum lado. Sim. Exato, porque tu precisa da outra pessoa, mano. Entender o teu ponto para vocês conseguirem conviver. Senão não tem como. Eu acho que, assim, a cada 10 conversas que eu tenho, uma com certeza falando sobre comunicação não violenta, porque quando eu tive contato com essa metodologia, e aí através dos exemplos do livro, o cara resolvendo conflitos fortes, sabe? Conflitos políticos, conflitos sociais, através de uma comunicação de entender, beleza, ele tá atacando você desse jeito, por quê? Né? Ele tá falando isso porque entender esse sentimento, e é justamente o que o Felipe falou, o questionamento, se questionar, sabe? É óbvio que tem momentos e momentos, pessoas e pessoas, né? Simplesmente tem algumas pessoas que você desiste e que você fala, tá bom, meu filho, okay. Só vai, tá bom, tchau, sabe? Não dá. Mas tem pessoas que, igual, tipo, a pergunta foi sincera, sabe? A pergunta não foi em tom de deboche. Foi, tipo, mas Santos não é só aqui? Entre o canal e a Divisa e o canal A Puta da Private? Não, tipo, foi difícil. Eu poderia falar, você tá de sacanagem, larga de ser burro. Não, foi tipo, falei, beleza, eu pensei por uns 10 segundos ali da meditação, né? Eu falei, bom, não faz parte da realidade da pessoa, deixa eu mostrar aqui. Peguei o celular e pronto, sabe? Tem pessoas que você tem a
a boa vontade de falar, não, ó, você tá errado. A pessoa tem que estar disposta também a ouvir. Eu tenho certeza que se o Felipe fizesse algum ato machista com qualquer pessoa e eu presenciasse, eu ia falar, meu, você errou. Assim como se eu fizesse qualquer tipo de preconceito, sabe? A gente tá numa desconstrução quase que diária. Eu já falei coisas horríveis, assim como todo mundo já falou coisas horríveis, porque cresceu ouvindo isso, sabe? E entender, e também processar e falar, bom, as pessoas ao meu redor, pais, principalmente, tipo, tá ali, tá falando coisa, mas tá falando por quê? Deixa eu tentar, de alguma forma, conversar aqui e falar que isso não é legal. E esse movimento eu vejo muito forte, principalmente assim com os meus sobrinhos que são adolescentes, que eles estão questionando bastante, e é legal, sabe? É muito legal poder falar, ouvir e falar, meu, eu de fato estou errado. A minha sobrinha de 15 anos me corrige, nossa, quase que diariamente, sabe? Então, é legal você estar disposto a aprender com todo mundo. Acho que esse é um dos aprendizados importantes, mano. Um aprendizado muito valioso mesmo é você poder aprender com todo mundo, você entender que você pode aprender com todo mundo. Acho que isso é muito importante. Exatamente. E hoje a gente pode aprender bastante. Não vamos poder estender tanto, mas agradeço, Wilson, pelo seu tempo, por trazer Obrigado. tantos relatos, tantos aprendizados, sua visão de mundo, sua visão de pequenos sucessos, suas experiências, e isso engrandece não só a gente que pôde conversar com você, mas também as pessoas que nos ouviram, e com certeza isso ensina a pessoa a enxergar o que pode ser diferente para ela e o que pode se manter no que ela já acredita, porque conhecer outras visões de mundo faz com que o nosso mundo se amplie, e isso é benéfico para todo mundo, tanto para ela quanto para as pessoas que nos rodeiam. Então, mais uma vez, muito obrigado. Se tiver algum recado final, alguma coisa que você quer que os ouvintes façam, siga no Instagram, adicione no Facebook, te mande e-mail, estude alguma coisa, fica à vontade, e muito obrigado mesmo. Tá, não sei, geralmente eles falam isso, né? Segue lá nas redes, mas eu, sei lá, não tenho, como posso dizer, não sou de usar muito rede social, mas se quiser seguir lá, Wilson Corporation no Instagram e só. Muito E bom, o Wilson Wilson. Corporation vem de um documentário, Corporation também, se puder assistir, é muito bom. Vai mostrar um pouco das grandes corporações e os pactos governamentais que elas fazem. Óbvio. Mas muito obrigado a vocês dois por terem me convidado aqui. Eu achei sensacional essa conversa. Gostei demais. Me sinto lisonjeado de vocês terem me chamado aqui. Eu não tenho essa visão minha, que vocês falaram, que eu tenho um sucesso assim. Eu não tenho essa visão. Eu pensei, pô, eles me chamaram assim, mas eu não me vejo assim. E essa é uma das ideias do projeto também, porque há tantas outras pessoas que têm muito sucesso, independente de qual seja e no que seja, e a pessoa não conseguir se enxergar como sucesso porque acha que sucesso é só algo extremamente grandioso, algo que ninguém praticamente consegue fazer, ou ter muito dinheiro, ou ser extremamente famoso. Então, essa é a ideia, mostrar que o sucesso está ali no dia a dia, e o sucesso às vezes é acordar, o sucesso às vezes é comer, o sucesso é conseguir dormir, e é sucesso. Não ficar esperando algo grande, extremamente grandioso para poder olhar e falar, pô, hoje eu fui bem sucedido. Exato, mano. Muito obrigada, Wilson. Sério, eu aprendi demais aqui. Me emocionei diversas vezes. E agradeço esse papo. Foi sensacional. A cada encontro do podcast é um aprendizado novo. Eu saio uma pessoa melhor. E hoje eu saí 10 vezes melhor. Mais uma vez. Obrigado. Feliz de ter passado aí algum conhecimento e ter agregado de alguma forma. Com certeza ajudou bastante. Mais uma vez, obrigado, e até a próxima. Até a próxima, pessoal.